E eu posso fazer o que ela disse que eu posso fazer. Hoje eu vou aprender da palavra de Deus. Confesso ousadamente. Minha mente está em alerta. Meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu vou receber a incorruptível, a indestrutível e a eternamente viva de Deus. Diga assim: eu nunca mais serei o mesmo. Em o nome de Jesus. Agora você coloca a sua Bíblia na cadeira e dê o maior aplauso que você pode dar ao Senhor Jesus Cristo, porque a Ele toda a honra. Glória a Deus. Glória a Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, estamos respirando Atos dos Apóstolos nesse tempo, tanto no culto de jovens como no culto de celebração. Confesso para você que é um dos livros que eu mais amo da Bíblia. Livro de Atos dos Apóstolos, livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, porque eu gosto de história, gosto de contar história, gosto de ler história. E é um evangelho maravilhoso. O livro de Atos foi escrito por um médico, não é? O médico Lucas, quem escreveu Atos dos Apóstolos. E ele é conhecido como, o livro de Lucas, o evangelho de Lucas é conhecido como o evangelho exato. Porque Lucas, ele vai lá investigar em loco, né? Ele vai no local, ele vai entrevistar as pessoas. Ele estava com sede de viver, com sede de aprender o que os apóstolos viveram, em particular o apóstolo Paulo, que é com quem ele começa a andar. Então, o evangelho de Lucas é o evangelho exato, porque ele é em loco, e a mesma coisa ele fez no livro de Atos dos Apóstolos. Ele entrevistava, perguntava, viveu, estava junto. Então, é maravilhoso demais quando a gente vê algo histórico, é um documento da parte de Deus. Amém? Aí no capítulo 4, é o capítulo que nós vamos meditar hoje, tá? Pastor João Nunes, ele meditou justamente nesse capítulo no domingo, e foi maravilhoso demais o que o Espírito Santo tem feito no meio da igreja. Nós estamos respirando Pentecostes desde o dia de Pentecostes, não é verdade? É maravilhoso demais ver que o Senhor Deus, Ele cumpre a promessa dEle, que Ele fez muito tempo antes, né? Estima-se que aproximadamente 800 anos antes, o profeta Joel vem e começa ali a profetizar. E ele profetiza um texto muito conhecido, está no livro de Joel, capítulo 2, no verso 28, né? Eis que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens profetizarão, né? Terão sonhos, os vossos velhos, até os servos, né? Eles seriam cheios, preenchidos com o Espírito Santo. Passa-se muito tempo e essa promessa se cumpre no dia de Pentecostes. A festa de Pentecostes, irmãos, ela é uma das principais festas dos judeus. Nós temos a Páscoa, a festa das colheitas, né? A festa do Pentecostes, ela é 50 dias após a Páscoa. Então sempre você vai ver que pode mudar no calendário, mas você conta a partir da Páscoa, 50 dias, que é o tempo que o povo de Israel celebrava a colheita. Então era uma festa que já acontecia. E aprove a Deus usar esse dia, um dia de festa, um dia onde os judeus dispersos, eles retornariam para Jerusalém. Muitas pessoas convertidas voltariam para Jerusalém, né? Pessoas que tinham temor a Deus voltariam para Jerusalém. E aí o Senhor aprove a Deus naquele dia cumprir a promessa do livro de Joel, a promessa que Joel declara no livro dele. E aí nós temos lá o que temos que vocês já me viram falar várias vezes aqui, porque eu acho que é o único texto da Bíblia que eu decorei quase que todo, porque eu amo. Atos 2, do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, né? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo. Quando de repente veio do céu, não vale colar, todo mundo olhou para ali, né? De repente veio do céu um som,
né? Como de um vento impetuoso e veemente que encheu a casa em que eles estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Eu não sei se eles olhavam para cima e viam as línguas. Eu não sei se um olhava para as línguas de fogo descendo sobre a cabeça de cada um deles, que o som encheu aquele lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, das quais o Espírito lhes concedia que falasse. Estava viajando em missão agora há pouco para Parintins, né? Não fui brincar de boi não, tá? Fui trabalhar. Parintins, e eu conversando com um rapaz que ele é adventista, né? Um senhor que ele é adventista. E ele disse assim para mim: Tiago, vocês pentecostais, vocês falam que... Perdão, joguei água aqui. Vocês pentecostais, vocês falam que essas línguas estranhas que vocês falam é essa língua. Eu digo, não, negativo. Lá é bem claro que as pessoas, elas ouviram na língua da sua própria pátria. Mas não se fala do som que saía da boca daquelas 120 pessoas que foram cheias do Espírito Santo. E de repente foram línguas estranhas, mas quem ouvia na sua próprio espírito tem poder para fazer isso. Ele disse, eu nunca pensei dessa forma. Eu deixei ele lá, com a pulga atrás da orelha. E eu digo, nós pentecostais nós acreditamos assim. Amém? Irmãos, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 23, diz assim a palavra de Deus. Uma vez soltos, Pedro e João procuravam os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantarão, as autoridades se juntarão contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. E aí eles vão orar, irmãos, olha só essa oração. Eles dizem assim: agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do teu nome, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Feche seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra maravilhosa, Pai. Sem ti nós não podemos fazer nada nesse lugar. Por isso, Espírito Santo, tu já estás aqui no nosso meio. O Senhor está no meio dos louvores, da dança. O Senhor está, Senhor Deus, junto com cada um de nós que estamos aqui nesse lugar para aprender de ti. Derrama, Senhor Deus, um maná sobre as nossas vidas, um alimento espiritual, algo que venha, Senhor, de nós. Se aqui nesse lugar, Senhor Deus, ainda não temos um jovem batizado com o teu Santo Espírito, que o Senhor venha ministrar no seu coração nessa noite, para que ele seja preenchido pelo teu Espírito Santo, para que aqui nesse lugar, Senhor Deus, seja um lugar de dispensar, Senhor Deus, sinais, curas, milagres, dons espirituais sobre a tua igreja. Que o Senhor venha, Senhor Deus, mover esse lugar. Faz tremer, Senhor, tu tens poder para isso. Faz tremer, assim como nesse lugar que nós acabamos de ler, Pai. Derrama do teu Espírito Santo mais uma vez. Renova, Senhor Deus, unção, graça. A gente observa alguma situação, né, diferente, né? A tal da fundada suspeita. Quando a gente vai revistar alguém, eu costumo conversar com a pessoa, porque eu sei que é constrangedor, né? Eu vejo como a pessoa fica tensa, porque parece que a gente está acusando ela de alguma coisa. Algumas pessoas já dizem assim: eu não sou ladrão não sou bandido, eu sou trabalhador. Eu digo: não, meu irmão, tudo bem, faz parte do meu serviço, eu vou tocar aqui em você, com licença, tá? E a gente vai conversando para poder ver se fica mais tranquila aquela situação.
mas é constrangedor demais. Agora imagina você sendo recolhido, sendo preso num cárcere, naquela época. Você foi preso, não, deixa eles presos aí no cárcere, que depois a gente vai ouvir esses dois aí, né? Devia ser algo horrível, né? Constrangedor. Então, eles poderiam, a gente precisa primeiro entender o que eles fizeram para ser presos, né? Eles anunciavam o que de fato eles viveram. Esses homens, eles não estavam mentindo. Esses homens, eles não estavam fingindo. A intenção deles não era persuadir as pessoas. Eles não queriam. A intenção deles era falar de Jesus, falar de Jesus. Eles não se importavam se eles estavam agregando muita gente. Até porque a palavra, ela nos garante lá no capítulo 2, verso 47, que era o Senhor que acrescentava à igreja. Então esses homens, eles iam fazendo e o Senhor ia acrescentando as almas que iam sendo salvas. Então a gente observa que eles não estavam preocupados com isso, mas eles estavam falando algo que eles viveram. Pedro, irmãos, a gente sabe das histórias de Pedro com Jesus. Pedro andou sobre as águas, ele começa a ir para o fundo, Jesus resgata ele. A gente sabe o que esses irmãos viram. Os dois, Pedro e João, foram os dois que correram para ver o sepulcro vazio. Eles sabem que Jesus ressuscitou. Eles andaram 40 dias com o Senhor Jesus ensinando. Eles estavam falando que eles de fato viveram. Não tinha uma suspeita, não tinha nada. Eles não estavam mentindo, eles não estavam enganando. Aquele coxo, ele tinha sido curado. Toda Israel sabia, Jerusalém sabia. E esses homens estavam injustamente recolhidos no cárcere. E aí eles são soltos. Se fosse eu ia ficar furioso. Eu ia dizer, agora eu quero vingança, vou processar. Eu fui preso injustamente, né? E aí eu chamo uma boa advogada, como a nossa amiga Carol, né, Carol? Vamos, Carol, processar, ganhar um dinheiro? Vamos. A gente ia processar. Isso nos dias de hoje. Mas naquela época eles não tinham o que fazer. Foram soltos. Não, solta. Desde que eles fiquem calados. Que não deu certo essa ordem. Eles falaram mais ainda. Mas eles foram soltos, né? E aí eles fizeram uma oração. E olha só. Eles foram presos injustamente, como eu já falei. Então eles poderiam pedir o que de Deus? Eles poderiam pedir vingança, né? Senhor, que o Senhor venha se vingar desses homens malfeitores que nos prenderam. Foi isso que eles pediram? Diga não. Diga não, mas não diga não. Isso, eles não pediram vingança. Eles poderiam pedir força, né? O Espírito Santo, quando se apoderava de Sansão, a Bíblia diz que ele tinha uma força sobrenatural, na verdade? Não era o cabelo, tá? O cabelo era um símbolo, né? Mas o Espírito Santo se apoderava de Sansão e ele tinha uma força sobrenatural. Eles poderiam pedir força. Eles conheciam as Escrituras. Senhor, que o Senhor faça conosco assim como o Senhor fez com Sansão. E agora a gente vai derrubar o templo, só porque eles nos prenderam. Eles não pediram isso, né? Olha só, tem um episódio no Evangelho de Lucas, que Jesus ele envia os seus discípulos, e lá na aldeia dos samaritanos eles não são recebidos. Na aldeia dos samaritanos eles não são recebidos. E aí em Lucas capítulo 9, versículo 54, quando eles não foram recebidos, eles chegaram para prestar relatório para Jesus, e João era um desses. Eles disseram assim: vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer, quer que nós oremos para que caia fogo do céu e consuma esses homens que não receberam a palavra? Eles podiam pedir isso também, mas na frente, né? Jesus olhou para eles e disse: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não sabem que espírito é esse que está falando por vocês. Não, eles poderiam pedir isso. Mas olha só, gente, o que esses homens eles pedem em oração? E é isso que eu quero te chamar a atenção. A gente observou lá no versículo, eles pediram, olha só o que eles dizem em versículo 29. Capítulo 4, verso 29 do livro de Atos, diz assim: agora, Senhor, olha para a ameaça deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com ousadia. Deus, ele se agrada disso, não é? Disso o quê? Diga assim, disso o quê, Tiago? Deus, ele se agrada quando você está preocupado com o reino, quando você está preocupado com ele, com o rei, com anunciar a palavra. Deus, ele se agrada quando nós nos preocupamos com Jesus, com a imagem de Jesus. Irmãos, a imagem do Senhor Jesus, ela é manchada muitas vezes por atitudes de cristãos. Tudo que um cristão faz resvala em Jesus. Mas quando a gente se preocupa com a imagem de Jesus, Deus, ele se agrada disso. Olha só, esses homens estavam: Senhor,
diante das ameaças desses homens, nos concede ousadia para pregar a palavra. Eles estavam falando em outras palavras: Senhor, nós queremos continuar, Senhor. Eles não estavam falando: Senhor, que o Senhor vai nos libertando das prisões, que o Senhor não, que impeça, coloque um anjo para impedir de nós sermos presos. Eles não estavam pedindo isso. Eles queremos ousadia para continuar pregando a Tua palavra. Ai, nós precisamos disso, irmãos. Ousadia para pregar a palavra. Muitas vezes nós não entramos com a palavra de Deus na vida de uma pessoa. Algumas pessoas por vergonha, por timidez. Outras porque dizem assim: eu ainda não estou pronto. Esses homens também não estavam. E isso que é o legal do Evangelho, porque nós nunca estamos prontos para os desafios que Deus tem para nós. Essa igreja aqui primitiva, ela não estava pronta. Por isso que Jesus disse: olha, eu vou mandar um ajudador. A gente só manda um ajudador para quem precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda, e nós precisamos desse ajudador. Eu quero dizer para você que esse ajudador está aqui nesse momento. E apesar de tudo que eu esteja falando aqui, tem algo que Ele está ministrando particularmente ao teu coração. E nós precisamos desse Espírito. Nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas, irmãos, para a gente poder vencer o pecado, a mentira, o engano, as ciladas do diabo, as ciladas do mundo, as setas, os dardos inflamados, as tentações. Você já observou que quando o crente está longe da palavra, quando ele está longe da igreja, a tentação ela entra com mais facilidade. Ela nem bate na porta, ela já entra direto, não é? Mas quando você está andando com o Senhor, você começa a ter uma visão espiritual. Você percebe que aquilo ali não é natural. Você percebe que aquele convite ali não é comum. Você percebe que aquilo que poderia ser uma alegria não vai ser. Talvez seja uma maldição para as nossas vidas. Voltando aqui, eles pediram ousadia para continuar pregando, ensinando, falando de Jesus, falando do que eles viveram. E isso é testemunhar. Testemunhar é você falar do que você já viveu. E eu tenho certeza que cada um de vocês já tem uma história com Jesus, já tem algo para falar do que Ele fez na sua vida. Ou então você fala do que Ele ainda vai fazer, do que Ele já prometeu, e que você já agarrou e que está sendo gerado, e que uma hora há de nascer. Amém? Até aí, amém? Glória a Deus. Olha só, irmãos, e qual foi o resultado daquela oração? Toda oração precisa ter um resultado, não é verdade? Eu lembro que no início da minha caminhada, falavam assim: olha, se você não perdoar, se você não conservar a tua santidade, não buscar a santidade, se você não estiver andando com Deus, a tua oração ela não passa do teto, não é? Não passa do teto. Eu tenho um texto muito legal que fala sobre perdão. Mateus 5:23 diz assim, Mateus 5:23, coloca aí, Jorginho, por favor. 5:23, Mateus 5:23. Eu vou falar na versão que eu sei decorado, tá? Diz assim: se você vier trazer uma oferta diante de Deus e lembrar que teu irmão tem algo contra você, né? Portanto, se você estiver trazendo sua oferta ao altar e se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, 24, vai diante do altar, deixa a tua oferta, vai primeiro se reconciliar com o teu irmão e depois volta e faz a tua oferta. Isso quer dizer que Deus não aceita uma oferta de oração, de louvor, de ministração de dança. Ele não aceita uma oferta. Ele não aceita uma oferta se temos alguma pendência com alguém. A gente pode falar assim: deve ser algo absurdo, mas tem pessoas que elas não conseguem perdoar. Tem pessoas que elas têm dificuldade de perdoar. E aí a gente mesmo declara condenação quando a gente vai fazer a oração ou rezar, né? Aquele modelo, que lógico que é só um modelo, né? Mas o Pai Nosso diz assim: Pai, perdoai as nossas ofensas, né? Está pedindo, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado quem me tem ofendido, né? Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Aí Deus vai lá de cima: você nem perdoou, não é verdade? Então precisamos perdoar, amém? Liberar perdão. Qual foi o resultado daquela oração? Ponto 3 diz assim: o lugar tremeu. Diga: o lugar tremeu. Não, mas diga, eu vou fazer a pergunta e você responde, tá bom? E qual foi o resultado daquela oração? O lugar tremeu, irmãos. Irmãos,
Isso aqui não era um tremor espiritual. Não era assim que alguém sentiu no espírito, não era. Era algo físico, o lugar ali tremeu. O lugar tremeu. Nós imaginamos que lá no Pentecostes, né? Quando cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Tem pessoas que elas oram assim, eu já vi, né? Eu já fiz isso, tá bom? Por isso que eu vou falar. Tem pessoas que elas pedem o vento, né? Vem o vento, 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 vento. Mas o texto não fala que tem vento, não fala. Só ali tinha um vento. Ali deu vento, né? Correu para ali já, quem derrubou. Não foi espiritual, não foi físico, tá, gente? O lugar tremeu, né? Foi na hora que o Luan gritou dali. Irmãos, isso aí foi físico, tá? Não foi espiritual, não. Irmãos, em Pentecostes só tem um som. O som, ele é como de um vento impetuoso. Não tinha vento. É um som. E quem enche o lugar não é o vento. Pode ler o texto. Lê em qualquer versão, né? Era um som como de um vento impetuoso e veemente, que encheu a casa. Quem enche a casa é o som, não é o vento. Então, mas é algo físico, é audível. Nós temos manifestação de Deus visível, né? Eu já vi pessoas que sentiram cheiros de flores. Não tinha flor nenhuma, a pessoa sentiu. Pastor Pedro, ele declara que quando ele me falando, Pastor Pedro, né, foi meu primeiro discipulador nessa igreja, nosso pastor lá na Argentina. Ele fala que ele ficava aqui ajoelhado nesse lugar, pedindo para ser batizado, e muita gente era batizada e ele não. Ele disse assim: Tiago, e aí toda vez que era para ser batizado eu perdia a minha bênção. A primeira vez eu estava de mão para cima, eu digo: é hoje, é hoje, é hoje. E eu senti o óleo pingando na minha mão, do teto, mas não tinha nada no teto. Eu senti o óleo vinha. Só que eu fiquei curioso, eu abri os meus olhos, eu olhei, não tinha nada na minha mão, no teto. Eu perdi a minha bênção. Aí ele disse: a outra vez eu me ajoelhei, era um culto de homens, não tinha mulheres naquele lugar, mas ele disse que sentiu ele orando de joelhos em um passo diferente, ele querendo ser batizado, e ele disse: hoje eu não vou perder minha bênção, não vou abrir meus olhos. E ele disse que sentiu um homem passando do lado dele, e aquele homem, ele estava com um vestido, porque não tinha mulheres no lugar, e aquele vestido tocou, né, na lateral do corpo dele, e ele disse: é hoje, só que ele abriu o olho porque ele queria ver o homem. E ele disse: perdi mais uma vez a minha bênção. Mas a gente observa que existe uma manifestação de Deus, principalmente aqui no meio da igreja. Algumas pessoas dizem assim: igreja não salva ninguém. Mas em Apocalipse fala que Jesus, ele passeia lá ao redor dos candelabros, né? Os candelabros, eles são igrejas. Então é mais fácil a gente encontrar Jesus aqui. Ele está aqui, não é verdade? O lugar tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. O lugar tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Isso é para hoje, irmãos, também. Esse Espírito Santo, ele não perdeu a sua força. Deus, ele não muda. Deus, ele não está limitado ao tempo. Ele não é ao passado, presente, futuro. Deus é Deus desde sempre. Ele não muda. O Espírito Santo também, ele não é limitado ao tempo. É para hoje. Se nós quisermos, esse lugar treme, amém? Amém? Esse lugar pode tremer hoje, irmãos. Não pela mensagem, mas é um ambiente favorável, porque o Espírito Santo já está aqui. Se nós quisermos. Peçam e receberão. Peçam e receberão, irmãos. Preste bem atenção. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra. Irmãos, a manifestação física de Deus, a manifestação visível, audível, palpável de Deus, sempre ela vem antes. Sempre ela antecede o sobrenatural de Deus. A gente observa isso na palavra toda. Sempre tem uma manifestação física, audível, né? Alguma palpável, sempre tem antes da manifestação sobrenatural dele. Assim aconteceu lá em Pentecostes. O som como de um vento, ele enche aquele lugar. Aqueles homens começam a ter uma visão espiritual. Eles olham e veem línguas de fogo descendo sobre a cabeça de cada um deles. Eles começam a olhar aquilo, eles olham para cima e as línguas vindo sobre eles. E eles não conseguiram mais ficar de pé. Eu imagino que ali foi uma grande festa. Aqueles homens, eles pulavam, gargalhavam, choravam, riam. É o sobrenatural tocando um corpo natural como esse. Mas eu quero dizer para você que existe uma porção de Deus dentro de cada um de nós. Existe o espírito do homem, que ele fica ansioso para chegar no lugar da fonte dele. A fonte dele é o Espírito de Deus. Quando os dois se tocam, tornam-se um só. E é isso que nós precisamos para vencer o pecado, o mundo, a mentira, o engano. Aleluias. Nós precisamos disso, irmãos.
Você só vence o pecado através do Espírito Santo. Tem pessoas que deixam de vir para a igreja porque elas falam assim: não adianta andar com Deus, eu tenho que primeiro consertar a minha vida. Mas ninguém conserta a vida em mecânico, nem em assistência técnica. A vida do crente, do cristão, daquele que tem um chamado, é consertada aqui dentro, no altar, aqui nesse lugar aqui, ó. Aqui no altar de Deus, irmãos. Clamando pelo sangue que justifica. Não tem nada que nos justifique diante de Deus. Nada que nós façamos nos faz alcançar aquele que é santo, santo, santo e perfeito. Mas sim o sangue de Jesus. Quando nós chegamos diante de Deus, nós temos que estar cobertos por esse sangue. Ele precisa olhar para nós e dizer: valeu a pena a morte do meu filho. O meu filho é senhor da vida do Ian. O meu filho é senhor da vida do Vinícius. O meu filho é senhor da vida dele e ele também é meu filho. Agora ele é participante, agora ele é co-herdeiro com Cristo. Aleluias! É isso que nós precisamos, irmãos. Olha só o que mais. Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 4, verso 33. Tendo eles orado, o lugar tremeu. Havia uma reunião como essa. Esses homens estavam ali falando da palavra, eles estavam falando de como eles se comportaram diante do Sinédrio, que o Senhor estava com eles. Aqueles homens, irmãos, eles eram homens simples, eles poderiam ter ficado calados ali naquele lugar, diante da acusação. Eram as autoridades da época que estavam ali acusando aqueles homens, mas eles com ousadia. Depois você lê o capítulo 3, Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a falar com ousadia, e ele discorre a palavra todinha, ele discorre as profecias, e chega lá no final, aqueles homens maravilhados, porque eles não sabiam como que eles aprenderam isso. Se nós aqui temos a lei, se nós aqui temos os pergaminhos, nós aqui somos os doutores, como é que eles sabem isso? Irmãos, é o Espírito Santo quem capacita, é o Espírito Santo quem faz, é o Espírito Santo que faz lembrar. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele tem ciúme. Ele tem ciúme de nós. A Bíblia também diz que ele pode ser apagado. Não que ele seja um fogo, mas a Bíblia também diz que ele pode ser entristecido. E eu pergunto a você: o que você tem feito com o Espírito Santo? Jesus disse: eu vou, mas eu vou enviar um ajudador. Eu vou enviar o Paracletos. Eu vou rogar ao Pai e Ele enviará Paracletos, um ajudador. Em algumas traduções falam assim: um outro de mim. Por que não poderia ser Jesus fisicamente? O Espírito Santo, Jesus ele tem a função dele. Deus, quando vinha falar com o seu povo, ele vinha, a Bíblia declara nos primeiros livros, né, de Moisés, que as nuvens que ele vinha em cima das nuvens, e as nuvens elas tinham uma cor de âmbar, uma cor assim, uma afoguentada, né? Uma cor afoguentada, um laranjado assim meio diferente. A Bíblia fala dessa cor âmbar, fui curioso para ver. E aí tinham trovões dentro das nuvens. A terra tremia quando a nuvem parou em cima do Monte Sinai. O cume do Monte Sinai ficou fumegado. Alguns historiadores até hoje não conseguem entender, mas você vai lá na internet, você pesquisa o cume do monte, parece que foi queimado. Está lá. Aquilo ali causava terror. Moisés, quando descia, depois de ter conversado com Deus, quando descia, a face de Moisés brilhava, e o povo falava: não, que cobre. Ele cobria o rosto dele, e o povo falava: fala tu com ele, que nós não queremos. O povo tinha, né, um temor tinha, mas também tinha um pouco de medo. E o homem já vem perdido no pecado desde Adão. E aí Deus começa a enviar juízes, levantar juízes, encher Jefté, Sansão, vários juízes, né? Vários juízes para poder resgatar o povo. Não deu certo. Aí Deus começa a levantar profetas, sacerdotes, começa a levantar reis e não deu certo. Alguns reis caminharam com Deus, andavam com Deus, e o livro de Reis e Crônicas fala que eles andaram retos, assim como Davi, seu pai, né? Os reis de Israel, todos eles falavam que Davi era o pai deles, né? Por causa da linhagem real. Mas a maioria deles falavam, a Bíblia diz assim: e fizeram o que era mal diante do Senhor. Muitos reis fizeram isso. E aí, como que o homem vai ser salvo? Então Jesus veio cumprir esse papel, anunciar o amor de Deus, a palavra do Pai, né?
mostrar o que havia se deturpado, e ele morre na cruz, e o que aparentemente seria uma derrota, né? Foi apenas uma ferida no calcanhar de quem esmagou a cabeça da serpente. Mas ele cumpriu a missão dele na terra. Outra missão dele agora é preparar um lugar para nós. Tem um lugar que está sendo preparado para nós. Amém? Quero morar do ladinho de vocês lá, tá bom? De cada um de vocês. Existe um lugar para nós. Você deve dizer assim na sua oração: Senhor, eu sei que existe um lugar para mim, porque o meu nome está lá naquele livro, porque eu te aceitei. O Senhor conhece as minhas lutas. Senhor, o Senhor conhece os meus problemas, os meus defeitos, mas eu quero dizer que essa carne já morreu e que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu vivo pelo Espírito Santo, que é quem me orienta, quem me dá direção, é quem me ama, é quem intercede por mim, é quem coloca línguas estranhas para que eu me edifique, é quem me dá dons espirituais, é quem me capacita, é quem me ajuda, é quem me levanta quando eu estou abatido, é quando me sacode quando eu estou abalado, é quem me fortalece quando eu preciso, é quem enxuga minhas lágrimas quando eu choro, é para quem eu peço perdão. Esse Espírito Santo. Mas eu tenho um lugar para mim, eu tenho um lugar para mim, eu tenho um lugar para mim. Aleluias. Um outro texto que me chama muita atenção, e o pastor pregou sobre isso, diz que no início da igreja não havia nenhum necessitado. E a gente sabe que há muito tempo a gente conhece a história, muitas pessoas necessitadas ao longo do tempo. Mas aqui teve algo diferente. Não havia nenhum necessitado na igreja, e eu fiquei curioso para saber o porquê. E aí, pelo Espírito, né, eu escrevi essa mensagem, diz assim: havia tanto poder, irmãos, tanto poder, porque a gente vê isso no livro de Atos. Havia tanto poder, tanta gente convertendo, era 3.000 pessoas, depois 5.000 pessoas, depois grandes ajuntamentos, era tanto poder, irmãos, tanto poder, que a Bíblia diz mais à frente, que as cidades ao redor, as aldeias ao redor de Jerusalém, eles levavam os enfermos na beira da rua, para que a sombra de Pedro curasse os enfermos. A gente sabe que a sombra não curava, mas era tanto poder, era tanta graça envolvida, era uma atmosfera tão grande, o Espírito Santo tão recente derramado sobre a terra, que aquelas pessoas, elas eram curadas. A fé que aquelas pessoas tinham, né, favorecia aquela cura. Em outros textos também fala do lenço de Paulo, né? Imagina o apóstolo Paulo cheio de lenço, passando os lenços e mandando por lá. Só que as pessoas acreditavam lá, não era o suor de Paulo nem o lenço, mas era o poder do Espírito Santo que curava. E a fé daquelas pessoas favorecia isso. Importa que o Senhor encontre fé em nós, para que algo aconteça nas nossas vidas, amém? Então olha só, havia tanto poder e tanta graça. Lembrando, a pergunta é, o texto diz que na igreja primitiva não havia nenhum necessitado, porque tanto poder e tanta graça estavam naquele momento, né? E eles queriam de alguma forma contribuir com o reino de Deus. Eles queriam contribuir de algum jeito. Então aqueles que tinham 2 terrenos, ele vendia um, e ele via lá e depositava o valor aos pés dos apóstolos. Isso aqui é para vocês administrarem, né? Eles vendiam o que eles tinham de terreno. A gente observa que tem um destaque, né, justamente no versículo 36, para Barnabé. Em cima fala que muitos venderam terrenos e entregaram, mas Barnabé tem algo diferente. Primeiro que o nome dele não era Barnabé, o texto diz que era José, né? Então José, ele vende um terreno lá em Chipre. Ele era natural de Chipre, e ele vende um terreno. Só que lá em Chipre é como se fosse, assim, 5 vezes um Adrianópolis aqui, né? Vai comprar um terreno lá, para você ver, Ponta Negra, né? Ele vendeu um terreno muito caro, e ele veio, eu imagino ele vindo de forma muito simples, né? A gente conhece uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vem tranquila, às vezes simples, outras vezes vem pegando fogo, mas eu imagino que Barnabé era desses mais tranquilo. Ele veio aqui com aquele grande valor e entregou, tanto que o texto deu um destaque para a oferta dele. E aí os discípulos mudaram o nome dele, falaram: não, esse homem não é mais José, ele é Barnabé, que quer dizer filho da consolação, ou filho do Consolador, ou filho do Paracletos, filho do Espírito Santo. Olharam para ele e viram que ele não estava preso àquele valor. Esse homem é diferente. Por que eu fiz questão de colocar isso aqui no texto? Quantas pessoas saem da igreja por causa de trabalho? Eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. Isso não tem nenhum mal, irmãos.
Não tem nenhum mal trabalhar, é muito bom trabalhar, é bom que você trabalhe mesmo. Mas a pessoa se desviar, se desligar das coisas de Deus, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que... Quando eu não estava na igreja, eu não estava preocupado com isso. Até porque quando a pessoa está no mundo, né, as pessoas fazem pagar as coisas para elas, né? Fazer pagar, não sei, a gente observa que não é natural. Mas quantas pessoas permitem que o dinheiro, né, as coisas desse mundo entrem no coração e se desviam das coisas de Deus? Quantas pessoas? Quantas pessoas? Por que eu estou falando isso? Porque diz assim, o texto fala claramente, eles depositavam os valores correspondentes aos pés dos apóstolos. Por que eu falei isso? Porque mais na frente tem a história de Ananias e Safira, bem na frente mesmo, né? No capítulo 5 começa a história de Ananias e Safira. Eles eram um casal. Eles entraram em acordo em vender algo deles também. Eles viram aquele mover da igreja. A gente tem que vender também um terreno e vamos lá depositar, para mostrar que nós estamos também ajudando, contribuindo. Só que eles entraram em acordo em não entregar o valor total. E aí primeiro quem vai é Ananias. Ele vai lá levar para Pedro a oferta. Ele leva essa oferta para Pedro, e Pedro diz assim: por que você deixou Satanás entrar no seu coração? E eu tenho algo a aprender aqui com isso. Quando o valor, quando o mamon, quando as riquezas, quando os tesouros, eles entram primeiro no nosso coração, a gente vai deixar Deus de lado. Pedro diz: por que você deixou Satanás entrar no teu coração para mentir para o Espírito Santo? O terreno era seu, se você tivesse vendido, o dinheiro era seu, não precisava você trazer nada, mas você trouxe só uma parte do valor. Por que você deixou Satanás entrar no seu coração? Depois disso ele morre. E algumas pessoas vão enterrar Ananias, e aí a esposa dele entra, Safira, ela vai com Pedro. Pedro diz assim: por quanto que vocês venderam o terreno? Foi esse valor? Ela disse: foi. Poxa, você entrou em acordo com o teu marido para enganar o Espírito Santo. Está aqui, olha que os homens que enterraram o teu marido estão chegando aqui agora. Morreu também. E a Bíblia diz que houve um grande temor na igreja. Não era a intenção de Deus que aquelas pessoas perdessem a vida. Elas mesmas decretaram a morte delas, né? Era um ponto muito sensível da igreja, o Espírito Santo operando e as pessoas mentindo. Como que nós estamos diante de Deus, irmãos? O que nós estamos permitindo que entre nos nossos corações, de verdade? O dinheiro ele era depositado anteriormente aos pés dos apóstolos, para que o dinheiro fosse servo e não senhor da pessoa. Algumas pessoas, Jesus ele compara o dinheiro a senhor. A única comparação que Jesus faz com ele é com o dinheiro. Ele diz: não podereis servir a dois senhores, não podereis servir a Deus e às riquezas, ou a Deus e a mamon, em outras traduções. Não é verdade? Então que o valor, que as coisas do mundo, que são para serem bênçãos para nós, elas sejam servos, para servir, e não para ser senhor da nossa vida, para dizer para onde nós temos que ir, o que devemos fazer, o que devemos sair da igreja. Amém? Até aí? Eu fiz questão de colocar esse trecho aqui só para que a gente aprenda mesmo como igreja. E o ponto 5, irmãos, o ponto 5, eu copiei o nosso pastor João Nunes. O pastor João Nunes é um mestre, né? Ele sempre faz a perguntinha assim no final: o que podemos aprender com essa mensagem? O que podemos aprender com essa mensagem? Eu amo demais o meu pastor. Ontem eu estava ouvindo a mensagem dele, que foi gravada pelos missionários, lá no grupo dos missionários. E estava rouquinho ele, estava dodói. Conversei com a pastora essa semana, estava dodói. Mas a gente viu ele ensinando, pregando, falando. Após o culto do domingo aqui, ele foi no velório, né? De uma familiar das pessoas do nosso grupo. Ele foi lá no velório, ministrar o velório, dar uma palavra no velório. Nós devemos orar pelos nossos pastores, todos eles. Todos os nossos pastores, eles trabalham incansavelmente, irmãos.
toda semana Ele tem uma palavra direto do trono para as nossas vidas. Devemos orar por Ele. O que podemos aprender com essa mensagem de hoje, gente? Tantas coisas, né? Mas uma coisa que me chama muita atenção nesses versículos que nós falamos, que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não consegue, ela não é capaz. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não consegue, ela não é capaz de ficar calada, de ficar sem fazer algo para Deus. Ela está cheia do Espírito Santo, ela está cheia de Deus, então ela vai fazer algo para quem? Diga para Deus. Ela não consegue. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não consegue deixar de falar de Jesus. Ela não consegue deixar de testemunhar, de falar do que Ele já fez na vida dela, na família dela, na igreja dela. Eu sempre falo o que o Senhor está nessa igreja. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, nós tínhamos 14 núcleos. E a maioria deles, se eu não me engano, eram alugados. E eram colocados aqui no quadro, aqui, o valor de cada núcleo, quantos núcleos tinham, e aí o número de pessoas que visitavam era desse jeito. Hoje nós estamos em mais de 50 lugares, nós estamos em 4 países, e não faz tanto tempo, 12 anos, aprendemos que ser cheio do Espírito Santo nos faz falar de Jesus, nos faz pensar nas coisas do alto, nos faz viver de fato como cidadãos do reino de Deus. E eu quero dizer para você que quando nós não calamos, quando nós falamos, eu quero dizer para você bem claramente, enquanto nós estamos trabalhando para o Senhor, enquanto nós estamos fazendo, lá no seu pequeno grupo, lá naquela visita, lá naquele hospital, enquanto nós estivermos trabalhando para o Senhor, sabe o que é que vem acompanhando tudo isso? Poder, diga poder. Sinais, maravilhas, prodígios.